abramos as Escrituras no Salmo de número 103. E eu vou apenas ler esse salmo. É um salmo para nós ministrarmos pelo menos 3 vezes, em 3 partes. Então, como o nosso tempo está um pouco exíguo, eu quero apenas ler 7 versos do Salmo 103. E o último verso, depois dos 7 versos, nós vamos ler o último verso, Salmo de número 103. Quem abriu, diga amém. Amém. Então diz assim o Salmo de número 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Verso de número 22, vamos ler juntos? Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Este salmo é conhecido como um salmo de gratidão, e tem tudo a ver com o que nós estaremos vivenciando nesta semana, semana dos 120 anos da Igreja Presbiteriana de Manaus. Este salmo é um salmo de louvor, e o que me chama a atenção neste salmo é como Davi se expressa, como Davi exala este salmo, mesmo diante de lutas, conflitos, crises, problemas, tribulações, privações, mesmo em meio às tentações, como ele consegue expressar, adorar a Deus, louvá-lo, bendizer o seu nome e dizer: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Eu não sei se você já percebeu, mas esse salmo é um salmo que expressa um sentimento de profunda gratidão por tudo que aconteceu na vida de Davi, e na história de Davi, e nas suas relações interpessoais. Alguns estudiosos dizem que este salmo, ele foi escrito para agradecer a Deus pela bondade e misericórdia dele sobre a vida de Davi, quando tanto no Salmo de número 32, como no Salmo de número 51, fala do pecado que tenazmente assedia o coração de Davi. E por causa do pecado de Davi, seja ele do adultério de Davi, do assassinato de Davi e de tudo que ele vivenciou, mesmo assim, as implicações, as consequências que ele experimentou por causa das iniquidades que ele cometera, ele consegue ver na sua história, na sua caminhada, na sua vida, a bondade de Deus em não consumi-lo. Então esse salmo é um salmo que expressa louvor. Todos os versos são versos de bendizer, de exaltar, de glorificar o Senhor nosso Deus. Este é um dos salmos que é extremamente distintivo, porque em nenhum momento esse salmo fala de petição, em nenhum momento esse salmo fala sobre reivindicar alguma coisa. Esse salmo, ele é repleto, recheado de uma única questão: de louvar a Deus apesar de tudo e apesar das circunstâncias. Ele continua, o salmista, louvando o Senhor. Então esse é um salmo de gratidão, por isso que esse salmo nos chama atenção para esse tempo, o tempo de nós bendizermos o nome do Senhor na Igreja Presbiteriana de Manaus, por esses 120 anos. E aí,
Como a gente olha para esse salmo, nesses 7 versos, o que Davi nos chama a atenção nesse salmo? Primeiro, Davi nos convida com todo o nosso ser a bendizer o Senhor. Observe o verso de número 1. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu gosto muito quando Davi começa dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Então mostra claramente que este salmo é um salmo onde Davi bendiz o Senhor na intimidade, porque é um salmo pessoal, é um salmo relacional, é um salmo individual, no sentido de Davi falar e expressar sua alma de gratidão a Deus por tudo que ele fez e por tudo que ele fazia na vida dele. E é interessante, se você ler todo o salmo, você vai encontrar pelo menos entre 7 a 9 pronomes indefinidos nesse texto: tudo, ou todo, ou todas. E qual é a ideia? A ideia é exatamente de uma entrega, de uma rendição, de uma total entrega de louvor e adoração a Deus. O que ele está dizendo é: todo o meu ser, toda a minha existência, todo o meu coração, toda a minha mente, toda a minha alma, toda a minha força é para adorar ao Senhor. Então eu bendigo o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, talvez seja isso que nós estejamos precisando falar para Deus, porque nós, quando enfrentamos as vicissitudes da vida, os problemas da vida, a gente tem uma propensão a murmuração, a lamentação. A gente tem uma propensão a ter uma conflitude na alma. A gente cai num estado muitas vezes de ficar o tempo todo murmurando das lutas, das batalhas, dos sofrimentos, das angústias que nós passamos. Eu creio que isso é muito humano que nós vivenciamos. Mas quando Davi diz que ele está bendizendo o nome do Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, ele está dizendo claramente de que ele está adorando a Deus, louvando a Deus, expressando a Deus a sua bondade na sua vida, apesar de todas as lutas e fragilidades da sua alma. E talvez seja isso que nós estejamos precisando no tempo de hoje. A gente está precisando, meus irmãos, de não ficar com o coração azedado por causa dos conflitos. A gente está precisando ficar não com o coração empedernido, endurecido, por causa das duras provas, por causa das decepções, por causa das questões que nos chateiam e que nos deixam entristecidos. Eu sei que cada um de nós aqui, em algum momento, nós nos decepcionamos com uma pessoa ou com pessoas. E a nossa propensão ao nós nos decepcionarmos é nós fecharmos o nosso coração, endurecermos o nosso coração. E essa pessoa, ela é riscada à margem da história da nossa vida de uma vez por todas. Davi tinha vários motivos para ter um coração azedado, um coração extremamente endurecido, petrificado. Ele tinha todos os motivos para isso: o levante do seu filho contra ele, a própria revolta de Saul contra ele, o próprio povo não entendendo a realeza de Davi, os seus perseguidores, os seus algozes, os seus inimigos. Davi poderia ter um coração completamente duro, com ranhuras, com desejo de morte na alma. Mas ele diz aqui, expressa: bendiz a minha alma, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que capacidade é essa, irmãos e irmãs?
Talvez você esteja assim com alguém. Talvez você esteja com um coração duro, difícil, que a pessoa não passa na sua garganta, você não consegue engolir, de tanta raiva, de tanto ódio, de tanto desejo, de ver aquela pessoa indo de mal a pior. Mas quando o Senhor vem e refrigera a nossa alma, quando o Senhor faz com que o nosso coração seja envolvido por aquilo que o profeta Ezequiel diz, que o Senhor tirou de nós um coração de pedra e colocou um coração de carne, com sensibilidade, com desejo e predisposição de perdoar apesar de. Porque ninguém consegue adorar a Deus, ninguém consegue viver uma vida em paz quando ele não tem paz com o seu próximo, com aquele que ele está em guerra. É preciso liberar e adorar a Deus. É necessário que a gente se disponha, que a gente se despoje dos nossos desejos mais profundos de viver a vida em guerra. Talvez seja na sua casa isso, talvez seja com um irmão, com uma irmã, talvez seja com um líder, talvez seja com um pastor, talvez seja com alguém. E é necessário, é fundamental que, se você está aqui hoje, você levanta as mãos para o céu, você canta e adora a Deus, é necessário que nessa adoração o Senhor lhe constranja, o Senhor mova no seu coração um desejo enorme e profundo de ir ao encontro daquele que você está em questão e ministrar graça e perdão, porque não dá para viver uma vida cristã em adoração a Deus sem que a sua alma esteja em paz. Quem lhe causou uma ferida? Quem lhe causou uma mácula? Quem lhe causou uma dor? Não dá, irmãos, para levantarmos as mãos para o céu e adorarmos a Deus quando nós ainda não temos consertos na nossa vida para termos um relacionamento íntimo com Deus. É preciso ir ao encontro daquele que nos feriu, daquele que eu não convivo mais, ou daquela que de alguma maneira ainda está pendurado no meu pescoço. E você diz: pastor, eu não quero nem saber disso. Eu quero dizer para você que você não consegue viver a vida plena de santidade, de graça de Deus, se você não liberar perdão e graça. Aí sim você pode chegar no altar do seu coração e falar a Deus: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Quando Davi diz isso, ele tem clareza de que Deus o perdoou, que Deus refrigerou a alma dele, que Deus o deu paz no coração, para que ele pudesse dizer: eu estou aqui para te adorar, Senhor. Segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto, que é, além dele convidar a gente a adorar esse nosso Deus e bendizê-lo, ele nos exorta a não esquecermos do Senhor. Verso de número 2 diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu não sei se você já teve a experiência de ler o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é uma espécie de um preparativo para o povo de Deus entrar na terra de Canaã. E o Senhor ali dá muitas instruções ao povo. E uma das instruções que Ele dá ao povo é: não esqueçam dos meus atos de justiça na vida de vocês. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, a terra que eu dei por herança para vocês, a terra prometida, não esqueçam dos feitos da vida de vocês, que eu realizei na vida de vocês, o pacto que eu fiz com vocês, esse aliançar com vocês. Eu peço que vocês não esqueçam. Não esqueçam. 14 vezes no livro de Deuteronômio o Senhor diz: não esqueçam dos meus benefícios. Não esqueçam dos meus benefícios. Não esqueçam de mim.
Quando você entra no livro de Juízes, a partir do capítulo 2, a primeira coisa que acontece é: passou a primeira geração do deserto, vem a segunda geração que é instruída sobre esse assunto, mas a terceira geração de Israel já tinha esquecido do Senhor. Irmãos, quando a gente olha para a realidade e o contexto que nós vivemos hoje, na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares, a gente acha que isso não pode acontecer conosco, porque na Europa os grandes desenvolvimentos eram extraordinários. Nos Estados Unidos, os grandes avivamentos extraordinários aconteceram, como Jonathan Edwards, quando ele leu aquele sermão célebre, pecadores nas mãos de um Deus irado. O homem tinha dificuldade de leitura, no sentido por causa da sua vista, então ele trouxe o sermão nas páginas e começou ali a pregar o sermão olhando. E diz a história que quando ele termina aquela pregação contundente, poderosa, as pessoas estavam segurando nos bancos do templo, achando de que o chão tinha fendido e as pessoas estavam como que indo para o inferno, de tão poderosa era aquela mensagem. Hoje você vai na Europa, você vê templos transformados em mesquitas, você vê templos que foram de grande desenvolvimento transformados em boates, você vê templos transformados em museus, e uma sociedade extremamente secularizada, pós-moderna, que hoje relativiza tudo e não crê em absolutamente mais nada, a partir somente de uma perspectiva dele, mas é uma perspectiva dele, não sua, e não das verdades absolutas da palavra de Deus. A mesma coisa nos Estados Unidos. Ontem, no domingo retrasado, eu contei sobre essa história. Eu disse aos irmãos que eu estava com um pastor e nós estávamos caminhando num carro, estava dirigindo, e nós passamos por uma igreja metodista, e ali estava sendo estabelecido o último culto naquela igreja, uma igreja que foi palco de grandes avivamentos. Já pensou um culto fúnebre de uma igreja? Hoje é o último culto, a igreja vai morrer. E quem imaginaria isso no século XVIII, século XIX? Nós estamos agora no século XXI, e Deus tem soprado o seu Espírito nessa região sul-americana. Deus tem derramado o seu poder. Irmãos e irmãs, isso aqui, o que nós estamos vivenciando hoje, esse plenário aqui, este auditório, com tantas pessoas ouvindo a palavra de Deus, registrem isso, porque talvez, se nós esquecermos do Senhor, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, nós estaremos também contando uma história, que é uma história tétrica, lúbrica, terrível, assustadora, se nós esquecermos do Senhor. Se nós esquecermos do Senhor, se nós permitirmos que o mundo entre na igreja, se nós permitirmos que venham pessoas trazendo uma palavra de relativização das coisas e das escrituras, se nós permitirmos que o liberalismo teológico entre dentro da igreja e a gente faça uma interpretação crítica da Bíblia, não para um conteúdo consistente para edificar a igreja, mas simplesmente para justificar pressupostos e filosofias humanas. Então nós precisamos continuar lembrando do Senhor, lembrando dos seus feitos, lembrando do seu poder. E quando a gente olha para a história dessa igreja, a gente sabe que na década de 70, década de 80, década de 90, o Senhor soprou o seu Espírito de maneira poderosa nessa igreja. E quando a gente vê o que Deus está fazendo nesses dias, a gente tem que louvar a Deus. Muitas vezes nós caímos no lugar comum. A gente se acostuma tanto uns com os outros, a gente se acostuma tanto em vivermos juntos, que a gente não percebe muitas vezes o que pessoas de fora percebem. As pessoas que vêm de fora chegam aqui e dizem: meu Deus,
que coisa extraordinária está acontecendo aqui, que sopro do Espírito, que tantas transformações, vidas, o Senhor avançando, soprando o seu Espírito no trabalho missionário. Olha, que coisa extraordinária. Não dá para pensar em outro lugar, a gente só vê isso desse lugar. Isso não é para nossa glória, isso não é para nosso coração altivo, é porque Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está soprando. Então faça parte de uma igreja e acredite, meu irmão, minha irmã, não o que as pessoas dizem, mas o que Deus tem feito na sua vida, nesta igreja. Terceira lição que eu vejo nesse texto. Eu quero chamar a atenção para uma coisa, antes de ir para o terceiro argumento dessa mensagem. Semana retrasada, vieram pastores da 8ª igreja conhecer, e presbíteros, conhecer a nossa igreja. E conhecer todo o movimento das 4 estações, estação da semeadura, evangelização, estação do crescimento, que é discipulado, estação da colheita, que nós estamos na estação da colheita, vai ser uma colheita maravilhosa que vai acontecer domingo que vem, estação das primícias, que é um tempo de celebrar a Deus, agradecer tudo que Deus faz. Nós nos movimentamos organicamente nessa igreja, sempre assim. Mas eles entraram e ficaram ali conversando conosco, e um presbítero olhou para um relógio que tem lá dentro da minha sala, e nesse relógio ele disse: pastor, eu acho que o seu relógio está com problema. É um relógio grande. Aí ele falou: por quê? Porque já são 11 horas e está marcando lá 4 da manhã, 4h20. Aí eu falei para ele: pois eu vou contar a história desse relógio para você. Numa terça-feira, num domingo, no templo antigo, aqui, tínhamos mais ou menos 1000 e poucas pessoas. Estávamos voltando da pandemia, isso em 2022. E houve um vento, uma chuva torrencial, e o prédio colapsou e caiu. Caiu numa terça-feira. No domingo nós estávamos todos aqui. E quando caiu o relógio, ele caiu, quando abalou a estrutura, o relógio caiu e bateu no chão, e ficou o horário 4h23. Eu disse: me dê esse relógio. E eu coloquei o relógio na parede do meu escritório, da minha sala. E todas as vezes que eu chego naquele lugar, eu olho para aquele relógio e eu agradeço a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor deu um grande livramento. Poderia ter acontecido aqui um desastre, algo terrível. O prédio poderia ter caído num domingo aqui, cheio de gente. E Deus deu um livramento extraordinário de cair a estrutura toda, exatamente numa terça-feira, 4 horas da manhã. Você sabe o que significa isso? Livramento. Você sabe o que significa isso? Temor ao Senhor. Sabe o que significa isso? Nós não podemos esquecer que ao longo dessa história, o Senhor sempre esteve conosco. Você entende isso? É isso que nós precisamos ter como compreensão. Terceiro aspecto importante desse tempo de bendizer ao Senhor: ele nos apresenta motivos para bendizer o seu nome. Ele apresenta motivos. Observe o verso 3-6, diz assim: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Olha aqui de novo um pronome indefinido. Quem dá a cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos novamente os oprimidos. Ele aqui apresenta motivos de estar adorando a Deus, motivos de louvar a Deus. E aí ele faz alguns argumentos que me chamam a atenção. O primeiro é: ele é quem perdoa as nossas iniquidades, ele que perdoa os nossos pecados.
E quando Davi fala isso, ele está na mente o Salmo de número 32, enquanto envelheceram os meus ossos foram todos envelhecidos por causa do meu pecado. Ele fala isso no Salmo 32, ele fala isso no Salmo 51, dizendo a condição de pecaminosidade, de pecado, de transgressão, que ele olhava no espelho e dizia: como eu posso viver com isso? Como eu posso conviver com a morte de alguém? Como eu posso conviver com o assassinato de alguém? Como eu posso conviver com o adultério que eu cometi? Como eu posso viver disso? A dor era terrível. O pecado, irmãos, é a podridão dos ossos. E ele diz: bendiga o Senhor, porque Ele perdoa a iniquidade, a nossa iniquidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só existe na Bíblia um pecado que este não tem volta. É o blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É falar mal do Espírito Santo? Logicamente que não é bom que falemos mal do Espírito Santo, porque vem um raio de cima para baixo e te mata na hora. Eu só estou elucubrando. Mas blasfemar contra o Espírito Santo significa eu rejeitar a obra salvífica de Jesus na minha vida e na sua vida. É quando eu rejeito a cruz de Cristo, quando eu rejeito a salvação, quando eu rejeito a expiação, quando eu rejeito a obra vicária de Cristo na cruz, para me redimir do meu pecado de morte eterna. Mas quando a gente olha para a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, e que a gente tem nos porões da nossa existência, da nossa alma, pecados terríveis, e que a gente olha e diz: meu Deus, eu não consigo, como que o Senhor tem misericórdia da minha vida? Quem aqui tem um pecado terrível, que pensa assim: não levante a mão, não levante a mão, porque vai ser aqui um confessionário terrível. Todo mundo, irmãos, todo mundo tem um monstro dentro de si, uma luta, uma peleja. Todo mundo lá dentro do porão da existência, meu irmão, tem gente que não abre o porão, porque se abrir vai sair jacaré, martelo, prego, tudo que tem dentro. Quando Paulo diz: nós não sabemos orar, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é porque, irmãos, existe coisa aqui dentro da gente que a gente não tem força para expor para Deus, e o Espírito Santo nos leva para que a gente possa confessar os nossos pecados. Qual é o seu pecado? Qual é o meu pecado? Talvez você saiba, talvez você carregue isso por muitos anos, e você se olha e diz assim: não tem jeito para a minha vida. Esse texto está dizendo aqui que Ele é quem perdoa os nossos pecados. Ele perdoa a nossa iniquidade, a nossa transgressão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcançará misericórdia. Mas ele continua dizendo: Ele é que sara todas as enfermidades. Ele que sara todas as enfermidades, enfermidades espirituais, enfermidades emocionais, enfermidades físicas. Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Se Ele quer curar, Ele vai curar. Se Ele não quer curar, Ele não cura. Mas Ele é o Todo-Poderoso. E se você orar ao Senhor, crendo que o Senhor pode mudar a sua história, Ele tem poder de mudar a sua história, como Ele mudou a história daquele cego de Jericó, que dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tens misericórdia de mim. E o Senhor parou e disse: o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Então veja. Então, irmãos, nós precisamos clamar,
Você já pensou? Você está com uma luta, está com uma enfermidade, está com uma crise, e aí você chega para um pastor da igreja e diz: pastor, eu estou sofrendo, eu estou com essa luta, por favor, ore por mim. Aí o pastor diz assim: não tem problema, eu vou orar por você, mas eu quero dizer o seguinte: eu vou orar, se Deus quiser te curar, Ele vai te curar. Se Ele não quiser, tu vai para a cova. Irmãos, você procuraria um pastor que falasse isso para você? Sim ou não? Obviamente que não. Obviamente que não. Mas se for procurar um líder e você expor o seu sentimento, a sua dor, a sua angústia, mas que você crê que Deus pode fazer algo, e se aquele líder orar por você, em nome de Jesus, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Sem o nome de Jesus nada acontece, mas com o nome de Jesus e pelo nome de Jesus tudo pode acontecer. Ele é quem Ele é quem nos redime da cova. A palavra cova aqui no hebraico é Sheol. Eu gosto muito da gente ter uma visão do salmista, quando ele fala sobre Sheol nesse texto, ele está falando de angústia, uma angústia infernal. Mas, se você já teve experiência de ler a Septuaginta, que é a Bíblia que traduz tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento, todos são escritos em grego. De 61 vezes no Antigo Testamento, você vai encontrar 61 vezes a palavra Sheol, nesse caso específico, Hades, como uma expressão de inferno. Sabe o que significa isso? Significa que é Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, que intercepta você de ir para o inferno. Se você está caminhando num caminho terrível, num caminho infernal, num caminho que vai dar exatamente para o inferno, sem Cristo, e andando nas veredas exatamente te leva à morte, eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor Jesus Cristo está aqui para redimir a sua alma e impedir que você vá para o inferno e você seja alcançado pelo poder de Deus. E eu creio que todos os eleitos de Deus, elegidos pelo poder de Deus, escolhidos por Deus, jamais irão para a cova, porque estarão diante do Deus eterno, poderoso, Criador dos céus e da terra. E esse Deus maravilhoso, o Criador do céu e da terra, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, entrai no gozo celeste. Você entende isso? Ele está louvando por causa disso. E finalmente, Ele diz: Ele não permite que sejam aviltados, que sejamos aviltados. Esse texto fala sobre isso. Ele diz no verso 4: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E te coroa. Ele está falando a respeito de honra. Sabe quantas pessoas já desejaram aviltar a sua vida, desonrar você, envergonhar você, constranger você, ridicularizar você, menosprezar você? Quantas pessoas já fizeram isso? Esse texto diz que ele está louvando o Senhor, porque no meio dos inimigos, daqueles que tentam nos envergonhar, o Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, Ele irá nos honrar. Honrar, irmãos, restituir a bênção da honra. Sabe, não procure a sua própria honra, não fique brigando para obter a honra, não fique lutando para dizer para você e para os outros que você não é isso e aquilo. Não adianta no mundo que vivemos hoje, da internet, onde as pessoas jogam ali e lançam ali todo o seu fel,
toda a sua mágoa, todo o seu ressentimento, gente covarde que se esconde atrás e fala dos outros de todas as maneiras. Quero dizer uma coisa para você: você não precisa justificar para ninguém, você já foi justificado em Cristo Jesus. É para Deus que você tem que louvar e adorar e saber que Ele vai te honrar no tempo certo, na hora certa, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quantas vezes não tive vontade de me defender? Quantas vezes você não teve vontade de se defender? Não precisa se defender, irmãos. Texto sagrado de Mateus capítulo 5, Jesus falando no monte das bem-aventuranças: bem-aventurados sois, por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, rejubilai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então se alegre. Está doendo? Adore a Deus. Está sofrendo? Adore a Deus. Está enfrentando batalha? Adore a Deus. Está passando por dificuldade? Adore a Deus. Está passando por situações financeiras terríveis? Adore a Deus. Está passando por momentos de luta dentro de casa? Adore a Deus. Louve a Deus, porque no tempo certo Ele vai colocar você em posição de honra para a glória do Senhor. Verso 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Irmãos, aqui eu vejo algo lindo. É Ele quem nos renova e nos dá vigor até o fim da nossa peregrinação. Ele diz: olha, louve ao Senhor, porque é Ele que te dá o vigor. Louve o Senhor, é que Ele que dá força. Ele dá força como da águia. Você já viram a história da águia? A águia, quando ela quer se rejuvenescer e ela precisa desse rejuvenescimento, o que ela faz? Ela vai para dentro do seu local, nos altos das montanhas, e começa um processo doloroso. Ela começa a bicar para limpar o bico, para nascer uma outra estrutura. As suas penas, ele passa por todo um processo, tira toda aquela pelugem que há. Então é um processo de dor, de sofrimento, para que ela então tenha novamente penas frondosas, tenha condições de ir à caça com um bico totalmente rejuvenescido, com toda a sua garra, a sua força, o reanimar dela. É assim, meus irmãos. As dores, os sofrimentos, as batalhas, as lutas que você passa, que você enfrenta, elas estão aí para que a gente seja renovado, que a gente seja cheio de vigor para continuar nossa peregrinação. Nós somos peregrinos aqui. Você talvez queira plantar os seus pés aqui na terra. Não plante os seus pés na terra. Os seus pés são pés que caminham sempre olhando para a nova Canaã celestial. Os seus pés devem ser pés que vão em direção além do Rio Jordão. Os seus pés devem ser pés que continuam caminhando, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. A nossa caminhada, a nossa trajetória aqui, irmãos, não é para que nós acumulemos tesouros neste lugar. Ao contrário, esse tesouro aqui, a traça e a ferrugem corrói. O nosso desejo é ir para aquele lugar maravilhoso, extraordinário, que é a nova Canaã celestial. Lá, irmãos, não vai haver dor, lá não vai haver mais morte, lá não vai haver mais luto, lá não vai haver mais lágrimas, porque Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. É para lá que nós vamos. É para lá. É para lá, irmãos. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Vamos aplaudir o nome santo e bendito de Jesus. O nome dele. Só o nome dele. Não o nome de homens, mas o nome dele. E aí o verso de número 7, nós encerraremos com ele. Verso 7, vamos ler juntos? Verso de número 7, leiamos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos a quem? Aos filhos de Israel. Aqui, irmãos, nós encontramos
O quarto aspecto, ele reconhece que Deus manifesta os seus caminhos e seus feitos aos seus filhos. Quando eu li esse salmo, eu fiquei perguntando, por que o Senhor falou sobre Moisés nesse texto? Por que ele realça Moisés? Por que ele traz Moisés para esse diálogo de louvor e adoração? Por que, irmãos? Porque eu não tenho dúvida que na mente daquele que cantou esse salmo dentro do saltério, ele tinha um desejo de lembrar a experiência de Moisés em Êxodo capítulo 3. Quando o Senhor chama Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés. A sarça está ali se consumindo e não consumia, pegava fogo e não consumia. E o Senhor fala claramente: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Ali é uma ação teofânica, uma evidência de Deus. E Moisés tira as sandálias. E ali há um mover de santidade de Deus na vida de Moisés. Depois o Senhor então faz uma santa convocação para ele, dizendo: Moisés, o meu povo está sofrendo no Egito, está sofrendo e está tendo uma grande aflição. Eu inclinei meus ouvidos e ouvi o clamor deles. Agora eu estou chamando você para libertar o meu povo. Nós sabemos que Deus chamou Moisés e Moisés foi o instrumento de libertação do povo. Essa história nós já conhecemos. Mas esse texto me chamou a atenção quando ele diz: manifestou os seus caminhos. E depois falou dos seus feitos. Os feitos nós já sabemos. Os feitos aconteceram no livramento das 10 pragas no Egito. Os feitos nós sabemos quando o povo, 2 milhões de pessoas, atravessaram o Mar Vermelho de pé enxuto. E o exército egípcio foi completamente destruído. Os feitos nós sabemos que cordões do céu, aves caíam diariamente para alimentar o povo. Os feitos nós sabemos que águas saíam das fendas das pedras e aí então matava a sede do povo. Os feitos nós já sabemos que esse povo passou 40 anos no deserto. Os feitos nós sabemos que esse povo ficou de frente do Rio Jordão, e ao ficar de frente com o Rio Jordão, e os sacerdotes entraram no rio e as águas se abriram, era época de cheia, e o povo atravessou o Rio Jordão, 2 milhões de pessoas de pé enxuto. Esses feitos nós sabemos. Talvez o grande problema hoje da nossa geração é que a gente só quer ver esses grandes feitos. A gente vê gente divulgando curas ali, curas acolá, movimentos ali em outro lugar. Tem lugares que a gente passa, tem uma faixa dizendo: desencapetamento total é hoje. Acontece. Eu não estou dizendo que isso não aconteça. Eu creio que Deus tem poder de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Deus é poderoso para fazer isso. Mas o que me preocupa é esta fé utilitarista de transformar Deus num objeto dos nossos desejos. Então nós colocamos Deus na parede, reivindicamos as coisas de Deus, determinamos as coisas em Deus, mas nós esquecemos de uma coisa. A primeira coisa que acontece nesse texto é que o Senhor diz que Moisés precisava conhecer os seus caminhos. O que ele está dizendo é: antes de você querer saber sobre os meus atos potentosos, me conheça. Me conheça. Tenha relacionamento comigo. Tenha uma vida de intimidade comigo. Conheça a mim em oração, em entrar na sala do trono, em experimentar momentos indizíveis com Deus, experiências de quebrantamento, de experiência com o Senhor te confrontando e confrontando a mim com os meus pecados, as minhas lutas, o Senhor te levando a esta implicação importantíssima, que é viver diante do Senhor, na intimidade dEle, na pessoalidade, na convivência, de tal maneira que você se constrange de tanto amor de Deus para com você. Talvez seja isso que nós estejamos precisando nos dias de hoje. Precisamos desse confronto. Precisamos desse confronto com o nosso pecado, com a nossa iniquidade, com a nossa transgressão. Talvez a gente precisa
Entender que antes de buscarmos os potentosos atos de Deus, precisamos da graça dele na nossa vida. Que ele está louvando ao Senhor por isso, ele está louvando a Deus pelos caminhos, pela intimidade, pelas veredas antigas. Sabe, nós estamos indo muitas vezes em estradas vicinais, em outras estradas, estamos deixando de ir para as veredas antigas, nós estamos indo por veredas muitas vezes, ou seja, caminhos pós-modernos e não aqueles caminhos que o Senhor nos trouxe na sua palavra para que nós caminhássemos. Eu não estou sendo aqui saudosista e nem anacrônico de querer olhar para o passado e ficar no passado, não. O que eu estou dizendo é que essas experiências que nós tivemos no passado, elas têm que reverberar na nossa vida, no nosso dia a dia hoje. E quando isso acontece, a gente se torna mais humano, a gente se torna mais gente, a gente se torna mais sensível, a gente se torna mais amável, a gente se torna mais uma pessoa mais cúmplice do sofrimento do outro, a gente se torna uma pessoa mais digna, a gente se sente uma pessoa mais solidária, a gente chora com os outros, se alegra com outros, a gente começa a viver a verdadeira santidade, que é essa humanidade de Cristo em nós e a sua natureza divina nos enchendo para que a gente viva uma vida na dinâmica dele, para ele, porque para ele, por ele são todas as coisas. É para ele, irmãos. Então chega da gente querer só movimentos extraordinários. Nós sabemos que Deus manifesta os seus dons espirituais nessa igreja, mas será, irmãos, que não está na hora de nós quedarmos os nossos joelhos e confessarmos a Deus e abrirmos nossa alma para Ele e falar: Senhor, eu sou um pecador indigno, eu preciso do Senhor. Não vivamos a vida cristã de fachada, de moldura. Não vivamos a vida cristã, irmãos, como um quadro que é tecido e que a gente não consiga olhar o que está por trás. Sabe, eu não sei se você conhece tapete persa, e com isso eu quero encerrar essa mensagem. Os tapeceiros da região da Turquia, eles começam a tecer um tapete, e você olha e diz: meu Deus do céu, que emaranhado é esse? Que mistura é essa? E você só vê coisas estranhas, fio para lá, fio para cá, não sei o que e tal, e você diz: o que está acontecendo? É porque ele tece o tapete ao inverso. Mas quando ele vira o tapete, se torna uma obra-prima lindíssima, maravilhosa, um tapete persa. Sabe, irmãos e irmãs, é isso que Deus quer fazer conosco. Ele está tecendo um tapete que está cheio de confusão, de conflitos, tudo entremelados, tudo entrançados, tudo cheio de mistura, que a gente diz: meu Deus, como é que é isso? Mas no final de tudo, Deus está fazendo uma obra-prima extraordinária, que é você, que sou eu, que somos nós. Por isso, não se assuste com o que Deus está fazendo. Sabe que Ele está fazendo o melhor na sua vida, na sua casa, na sua família e na igreja presbiteriana de Manaus. No meio de todas essas misturas, Deus está fazendo algo lindo, porque você é obra-prima do Pai. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.